Olá, eu sou a Lilian e hoje nós vamos falar de algumas palavrinhas-chave que eu inclusive já venho usando nesses meus estudos recentes e que eu gostaria de colocar para ficar mais claro para vocês. Então, a primeira palavra é igreja, ela vem da palavra eclésia e ela tem três significados. O primeiro seria o lugar físico, né? Um local em que você vai adorar Cristo, você vai rezar, você vai fazer uma missa. Tem a parte de eclésia mesmo, que seria a reunião de pessoas para ouvir uma doutrina religiosa. E finalmente você tem a terceira, que ela tem uma visão metafórica, ou seja, Cristo sendo a cabeça de um corpo que é a igreja. Então, quando a gente fala de igreja militante ou peregrina, é a igreja aqui na Terra. É um conjunto de pessoas que, unidos a Cristo, estão na luta, estão combatendo as suas inclinações, as suas dificuldades, os seus desejos, as suas tentações, de tal forma que elas querem conseguir uma evolução espiritual e, consequentemente, ganhar a vida eterna. A gente também tem uma igreja chamada penitente ou padecente, que são as pessoas que já morreram, portanto, é uma igreja que é um grupo de pessoas, almas, que foram salvas, mas que ainda precisam passar por uma purificação e por isso elas estão no purgatório. É preciso que a gente reze por elas, porque elas precisam de muita oração. E a terceira igreja é a igreja triunfante ou celeste. São aquelas pessoas, podemos chamá-los de santos, que venceram as tribulações desta vida e alcançaram a felicidade de estar no paraíso, gozando da felicidade plena e da visão beatífica. Advento significa uma chegada, uma vinda. E o Papa Bento XVI coloca chegada iniciada, ou seja, os 4 domingos antes do Natal, em que a gente já vai se preparando, né, uma preparação para esse evento tão maravilhoso que é a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é um período que a gente comemora, a gente é muito feliz, é um período de reflexão. Nosso Senhor veio para nos salvar e o seu plano de salvação começa com o nascimento desse menino, que é um filho de um homem. Querigma quer dizer anúncio. Então, quando os apóstolos saíram pelo mundo, saíram anunciando o evangelho, a vida de Cristo, quem foi Cristo, a sua doutrina. E catecumenato é, na verdade, esse período de formação em que se explica, se ensina toda a doutrina cristã para que a pessoa possa, então, fazer o batismo. A iniciação cristã é batismo, confirmação e a Eucaristia. Aqui eu quero falar um pouquinho sobre o Theotokos. Theotokos é um título dado a Maria como Theo, Deus, Tokos, aquela que carregou Deus. A gente tem que lembrar que Jesus, divino, se encarnou no seio de Maria. Portanto, Maria é Theotokos, aquela que carregou Cristo mesmo, né? Maria, portanto, é a mãe de Deus. Existe também uma expressão chamada Christotokos, ou seja, Maria é aquela que carregou o Cristo, o Messias. Não está errado, tá, gente? Maria realmente, ela carregou o Messias, mas a forma como ela foi colocada, essa expressão Christotokos, é no sentido de colocar Cristo como homem apenas, né? Não como Deus. Então, houveram muitas heresias. Eu vou fazer um estudo sobre heresias depois para a gente conversar. Então, no concílio de Éfeso, foi determinado que a Maria é Theotokos. Maria é mãe de Deus. E quando a gente reza Ave Maria, está lá. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Então, isso que eu queria colocar para vocês. Uma outra questão é o magnificar. Já que eu estava falando de Maria, eu resolvi colocar também o que é o magnificar. O magnificar é um cântico, é
um salmo de alegria por Maria. Maria, ela foi visitar a prima Isabel, e lá ela constatou aquilo que o anjo Gabriel já tinha dito para ela, que a sua prima também, Isabel, está grávida. Então ela, de repente, ela fala: minha alma se alegra no Senhor, meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade desta serva. Doravante todas as gerações. Aí ela fala o Magnificar, que na verdade é um sentimento de alegria, e aí ela coloca, né? Porque Deus escolhe os pequeninos, os humildes, e despreza os soberbos, os ricos, e tem predileção pelo povo de Israel. Então é um cântico, um salmo, enfim, é uma demonstração de muita felicidade da parte dela. Votos, eu queria colocar, porque eu falo sobre alguns assuntos que também eu falo sobre o que são votos. Em termos religiosos, votos são uma promessa que você faz livremente, de forma voluntária, para Deus. É importante colocar dessa forma, porque no Antigo Testamento e na Bíblia, de uma maneira geral, você tem muitos votos feitos a Deus. São compromissos que você faz com Deus. Quando a gente pega os nossos sacramentos, por exemplo, o matrimônio, a gente se compromete a amar, respeitar, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, etc, 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 de tal forma que são votos que nós fazemos junto a Deus e junto à pessoa que a gente resolve se casar. Por exemplo, os sacerdotes também fazem votos de obediência, voto de castidade, voto de pobreza. Então, votos é uma coisa muito importante. Magia é tudo aquilo que você usa de meios sobrenaturais para influenciar acontecimentos futuros. Então, são meios obscuros que você tenta influenciar a vida de outra pessoa, fazer com que a sua vontade aconteça. E a gente está falando de macumba, umbanda, sei lá mais o que a gente não deve mexer com isso. Já a adivinhação é uma coisa um pouco diferente. A adivinhação, ela quer prever os acontecimentos futuros em termos de espaço, em termos de tempo. E é muito perigoso mexer com isso também, gente, porque também mexe com o sobrenatural. Falar com os espíritos. E aqui, a própria Bíblia recomenda, por exemplo, no Levíticos, fala: não mexe com essas coisas, porque você vai acabar contaminado por elas. E é interessante a gente perceber, porque nós temos a oportunidade de abrir as portas para o demônio, por livre e espontânea vontade, buscando esse tipo de coisa. E vocês sabem, demônio, Satanás, diabo, o que significam? Enganador, mentiroso, opositor. Então, é tudo aquele que vai vir para te prejudicar. Aí, às vezes, a pessoa fala: ah, mas eu estou sempre deprimida. Aquela história do encosto. O que é o encosto? Você não sei que a abertura você deu para esse tipo de coisa. Por isso, a igreja é contra o espiritismo, porque mexe com essa questão de adivinhação, a questão de saber como é que vai ser o futuro. Umbanda, macumba também mexe com essa questão de querer interferir. Ele tem que gostar de mim, vou fazer uma macumba para ele voltar. Sabe essas coisas? Gente, não mexe com isso. Isso é uma coisa perigosa e que a Bíblia não recomenda e a igreja também pede que você não faça. E, portanto, a única coisa que a gente tem que seguir é o conselho da igreja, a doutrina cristã, o que Jesus falou. Não se preocupe em querer adivinhar o futuro. O futuro a Deus pertence. A gente tem que estar preocupado em fazer o nosso melhor aqui e agora, porque a gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe nem se a gente vai passar essa noite. Nós vamos ter tempo de fazer tudo aquilo que a gente planeja fazer. Então, vamos nos preocupar com aqui e agora, com o dia de hoje, fazendo o nosso melhor e seguindo em frente. E deixa o futuro para Deus, tá bom? Era isso que eu queria falar, dessas palavrinhas que vira e mexe eu tô tocando nelas. Igreja militante, a igreja triunfante,
durante o Advento, agora está chegando o Natal, a Maria, Teotocos. Então, tudo isso está sendo colocado para que vocês entendam um pouquinho mais e espero que vocês tenham gostado. Até o próximo encontro. Até lá. Obrigada por chegar até aqui. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, escreva seus comentários, dúvidas e sugestões. E até o próximo encontro.